Boa noite a todos e sejam bem-vindos. Espero que estejam confortáveis na floresta. Ouvi dizer que existem todos os tipos de criptídeos vagando por aí. Crianças de olhos negros, skinwalkers e mais, escondendo-se nas profundezas da floresta. Então fique confortável e deixe a escuridão tomar controle. Eu tive um péssimo verão. O verão que te faz questionar o que você está fazendo da vida. Por que você ama as coisas que ama e quão ruim o mundo realmente pode ser? E é algo que ainda me deixa desconfortável. Iniciei o trabalho em um acampamento de verão anos atrás. Eu tinha história como acampante neste acampamento e eu amava o lugar. Quando eu tinha 19 anos, eu fiz o que nunca imaginei que faria e me tornei o único médico do acampamento. Como médico, eu não saía mais tanto com os conselheiros e outros jovens funcionários. Se eu tinha tempo livre, passava ajudando na cozinha. Este ano houve uma grande rotatividade de pessoal. Nosso cozinheiro de longa data saiu do acampamento e ninguém foi contratado durante o ano como substituto. Então, quando chegou o verão, estávamos desesperados para encontrar alguém para ocupar a posição. Conheci 2 dos entrevistados, uma mulher de meia idade que, na minha humilde opinião, parecia a candidata perfeita, do tipo que resolve as coisas, o tipo de pessoa que você precisa como cozinheira. E o outro, um homem alto, careca, de meados dos 40 anos, com muitos piercings e uma personalidade barulhenta de olhe para mim. Estou olhando para você, senhor. A mulher que me interessava não foi escolhida. Acho que minha chefe ficou chateada com a surpresa dela ao ver o quão pequena era a nossa cozinha. 2 fornos para alimentar 150 pessoas. E o acampamento conheceu nosso novo cozinheiro, o chefe Vincent. Todos amavam o chefe Vincent, exceto eu. No instante em que o conheci, senti arrepios na espinha. Sabe quando você ouve um som estranho no escuro? E seu corpo está gritando para você correr ou se esconder. Eu me sentia assim sempre que estava no refeitório ou na cozinha. Logo, os lugares que haviam sido como um segundo lar para mim estavam se tornando menos confortáveis e mais me tire daqui assustadores. O chefe Vincent era abrasivo. Na primeira vez que falei com ele, ele disse algo como: "Esse é o seu médico?" Em resposta ao meu cabelo tingido de cor. Ele tentou ser sofisticado, mas suas refeições eram sem graça e encharcadas, e depois de vê-lo preparar uma, parei de comê-las completamente. Eu não acho que o homem tinha ido à escola em sua vida, muito menos feito um curso de segurança alimentar. Eu sobrevivi de uma mordida ocasional de comida na mesa e comi biscoitos embalados, pão e coisas que ele não manuseava diretamente, e um estoque de substitutos de refeições baratos e bebidas no meu quarto. Foi péssimo. Sou uma pessoa extremamente protetora, especialmente dos meus colegas de trabalho mais jovens, que são basicamente minha família. A equipe de cozinha do chefe Vincent tinha 16 ou 17 anos e eu estava com medo por eles. Observava de fora da cozinha e conversava com eles, garantindo discretamente que tudo estava bem. Honestamente, neste ponto eu estava preocupado em ser injusto, já que todos os outros o amavam. Talvez eu fosse o estranho. Mas eu não conseguia superar os comentários dele e como ele falou comigo. Ele tocava meu ombro e ficava todo alto quando se inclinava sobre mim quando falava comigo. E me contava sobre seus filhos e como eles têm que ficar com a avó agora e sobre quantos anos de experiência ele tinha, o que eu sempre suspeitei que fosse por ser cozinheiro de prisão ou algo assim. Ele era extremamente arrogante. Não é minha culpa eu ser melhor que o cozinheiro antigo. Eu simplesmente sou, ele diria, e eu queria socá-lo. Mas eventualmente, eu simplesmente parei de ir à cozinha e até mesmo evitei o refeitório, a menos que outros me acompanhassem.
Se ele tentava falar comigo, né, o que ele fazia, muitas vezes à noite no convés, eu o ignorava e saía da sala, mas ainda achava que estava sendo um babaca, para ser honesto. Então, o chefe Vincent disse a um dos funcionários da cozinha para realmente mexer aquilo, referindo-se a mexer uma panela ou algo do tipo. Um membro da equipe da cozinha veio chorando até mim sobre o quanto ele estava pressionando-os na cozinha. Todos os 3 membros da equipe da cozinha estavam descrevendo ingredientes de total desrespeito. Sua recusa em aprender os nomes deles, uso de palavras inadequadas, chamando-as de suas menininhas e chamando o menino de todos os tipos de nomes. Pressionada, contei ao chefe o quanto isso me deixava desconfortável. Não envolvi a equipe da cozinha, pois os aconselhei a contarem ao chefe por conta própria. Então, um dia, um colega de trabalho veio até mim e disse que o chefe Vincent disse que eu não pararia de segui-lo e que eu deveria estar namorando com ele. Confuso e irritado, eu conversei com outro membro da equipe que disse que o chefe Vincent estava falando sobre o cachorro do acampamento. Ainda preocupado, continuei com o meu dia quando o chefe Vincent me chamou e me contou a história rindo com a mão no meu ombro o tempo todo. Ele também fazia insinuações sexuais repugnantes constantemente. Ah, sim, eu gosto de coisas quentes e me elogiava mais do que inapropriadamente. Eu sentia calafrios toda vez. Isso vinha acontecendo por uma semana. Na segunda semana eu estava dormindo na cabana do médico. Tem um quarto separado do resto do escritório por uma porta que não pode ser trancada e eu sou o único que fica lá. Minhas noites são longas, muitos acampantes doentes e coisas do tipo, e nesta noite em particular são 4 da manhã, e eu finalmente consegui ir para a cama depois de ficar acordado por 1 hora com uma criança doente. Estou exausto e adormeço no segundo em que minha cabeça encosta no travesseiro. 2 horas depois, sou acordado por um forte batuque na porta. A equipe geralmente usa walkie-talkies para me contatar até a noite. Então estou bastante preocupado e saio da cama e vou até a porta. É o chefe Vincent. Eu hesito, não querendo abrir a porta para ele. Então ele bate nela novamente. Ele parece irritado. Estou irritado. São 6 da manhã. O que ele quer? Por fim, abro a porta um pouco e espio para fora. Ele é barulhento. Eu tenho que lavar a roupa. Meu escritório abriga a lavadora e secadora do acampamento. Eu lavo a roupa quando as crianças molham a cama. Então, todas as manhãs, a lavanderia estava reservada e a equipe precisava me pedir para usá-la. Nessa semana em particular, tivemos problemas com a água e a lavanderia não pôde ser feita. Eu tinha uma fila de coisas de acampamento para lavar. E ele estava aqui às 6 da manhã exigindo usar a lavanderia. Quando eu apontei os problemas de água e como as coisas do campus vêm primeiro, ele ficou agressivo e puxou a porta aberta. Ele é grande e intimidador, e eu recuei para evitar que ele me olhasse. E então ele disse: eu sou importante aqui. Eu fiquei gelado. Eram 6 da manhã. Acabei de ser informado por essa criatura das profundezas que eu, que trabalhei no acampamento por 5 anos, era insignificante comparado a ele. É difícil transmitir linguagem corporal de segunda mão, mas ele era agressivo, ao ponto de que eu ultrapassei minha resposta usual a esse tipo de situação, raiva, e fui direto para o medo pela minha segurança. Eu posso ser uma pessoa ansiosa, mas não me assusto genuinamente com muitas coisas, então o que me assustou mais foi o quanto eu estava assustado. Meu cabelo estava arrepiado, adrenalina a 1000. O olhar dele era absolutamente predatório. Não havia nada em sua presença que me fizesse pensar que ele me via como algo além de um brinquedo para ser manipulado. Nesse ponto, minha boca estava se abrindo e eu sabia que diria algo que me arrependeria de ter dito, especialmente trancado no prédio sozinho, com o único homem que me assustou pra caramba desde o segundo em que o conheci. Então, forcei uma palavra pra fora. Ok.
e recuei para o meu quarto. Ele me observou o tempo todo. Cheguei ao meu quarto e as lágrimas brotaram dos meus olhos. Mas estou cansado demais para que caiam de fato. Estou cansado dessa frustração, dessa raiva, desse medo. Eu avisei meu chefe sobre ele. O chefe sempre dizia para ouvir seu instinto. E eu estava, mas eles fizeram algo a respeito? Não. Empurrei uma cadeira contra a maçaneta da porta, sem saber se realmente funciona como nos filmes, e me encolhi na cama. Contei ao meu chefe na manhã seguinte e eles chamaram de inapropriado e disseram que isso não aconteceria novamente, mas foi tudo o que eu vi. Na semana seguinte, vivi em constante ansiedade, o que significava vomitar muito e me esconder no meu quarto. Quando ele falava comigo, tinha um sorriso que faria até mesmo as pessoas mais ingênuas pararem por preocupação. Enquanto antes disso, eu tentava ser educado, sempre saía a partir de então. Naquela semana, toda a equipe estava no andar de cima, exceto alguns funcionários monitorando as crianças em suas cabines. Fui chamado por um colega de equipe de alto nível que me informou que o chefe Vincent foi demitido. A verificação policial dele, que eles decidiram fazer apenas depois que ele foi contratado, retornou. Ele não passou na verificação de setor vulnerável, também conhecido como. Ele não estava autorizado a trabalhar ou se voluntariar com crianças em nenhuma capacidade devido a crimes anteriores. E vou deixar você refletir sobre isso. O acampamento estava em bloqueio. Enquanto ele deveria desocupar as instalações, eu perdi a cabeça. As lágrimas vieram e não pararam e eu não conseguia respirar. Meu corpo inteiro ficou entorpecido e fui levado para fora do prédio por outro membro da equipe de alto nível, onde consegui balbuciar algumas coisas ao longo das linhas de que ele me deixou tão ansioso e ninguém mais viu isso. Estou apenas tão aliviado. O ataque de pânico durou por sólidos 30 minutos. Ao vê-lo sair do prédio com seus pertences, escondi-me no escritório. E quando eu saí, ele tinha ido embora. Eles mantiveram em segredo que o cozinheiro tinha ido embora, não contando para as crianças. Eles não contaram para os pais só se algo tivesse acontecido. Meu chefe nem sequer informou o conselho de diretores. Foi uma enorme responsabilidade e ainda é. Estou feliz que minhas ansiedades sobre o homem foram justificadas, mas cheio de raiva por ele ter sido contratado sem verificação de antecedentes criminais e por meus sentimentos terem sido repetidamente ignorados. O acampamento era o único lugar onde eu me sentia totalmente seguro e confortável. Para um lugar estranho, onde eu sentia que estava vivendo um pesadelo sem fim. Eu me sentia inadequado e frequentemente triste. Ter seus medos ignorados pode fazer você se sentir como se houvesse algo errado consigo mesmo. Eventualmente, eu não aguentei mais e desisti por causa da minha saúde mental para poder ver um profissional com mais frequência. Ainda tenho medos de que o homem me encontre, o que acho irracional porque ele nunca realmente me abusou ou algo do tipo. Apenas me fez sentir uma merda comigo mesmo e me fez sentir ansioso e era incrivelmente agressivo e excessivamente sexual. Meus pais brincaram que era uma situação tipo Cabo do Medo e rir disso faz com que pareça melhor, mas apenas por um pouco. Não acho que eles perceberam o quão aterrorizado eu estava e ainda estou. Então, chefe assustador, com antecedentes criminais e olhos predatórios, que decidiu passar o verão trabalhando em um acampamento para crianças, vamos evitar nos encontrar novamente. Deixe-me começar dizendo: não sou de forma alguma um escritor, apenas um engenheiro doméstico vivendo no norte do Texas. Além disso, não acredito em paranormal, fantasmas, demônios ou alienígenas ou o que quer que seja. No entanto, tive um evento que aconteceu comigo neste Halloween. Tenho que admitir que isso tem me deixado intrigado desde então. Foi uma noite de doces ou travessuras estranhamente lenta em nosso bairro naquela ocasião. Geralmente temos crianças de diferentes áreas que vêm ao nosso bairro e desfilam com frequência na nossa porta.
Naquela noite, eu diria que não tivemos mais do que 8 a 10 grupos de crianças. Era por volta das 9h30 e meu marido e eu estávamos sentados na nossa sala de estar, assistindo alguns dos programas de fantasmas baseados supostamente em eventos reais. Como eu disse, eu não acredito nesse tipo de coisa. Mas de vez em quando eu curto uma boa história de fantasmas. E afinal de contas é Halloween. Não tivemos nenhuma atividade na porta em mais de meia hora. Estava ficando tarde, então decidimos acender a luz da varanda e deixar nossa cachorra Chloe sair da caixa dela. Chloe é uma bulldog americana e é muito dócil. Nós só a colocamos na caixa porque tínhamos medo de que ela tentasse sair e brincar com todas as outras crianças, e eu não queria ter que correr atrás dela pela rua. Eu também não queria que ela assustasse ou intimidasse as crianças, porque ela pode ser um pouco assustadora. Então eu apaguei a luz de fora, deixei a Chloe sair e ela me seguiu de volta ao sofá e deitou nos meus pés. Estava quase 10 da noite quando meu marido decidiu que já tinha se divertido o suficiente por aquela noite e que iria subir, tomar um banho e se preparar para dormir. Afinal, era quinta-feira e ele ainda tinha que acordar cedo no dia seguinte. Nosso filho adolescente estava com os amigos na casa mal assombrada local e não era esperado de volta por no mínimo mais uma hora. Então fiquei sozinho no sofá com a Chloe. Agora, só porque eu não acredito, não significa que esses programas não me assustem um pouco. E estando sozinho agora, tenho que dizer que estava meio nervoso assistindo a televisão. Não demorou muito até eu ouvir o chuveiro do andar de cima ligar, quando a luz do pátio acendeu. Toque, toque, toque na porta da frente. Minha reação inicial foi: que diabos? Sério, já são quase 10. Vá para casa. Mas logo um sentimento desconfortável tomou conta de mim. Por que a batida? Nossa campainha brilha no escuro e sem a luz da varanda. Teria sido extra óbvio para todos ali. Eu parei. Eu realmente não podia simplesmente ignorar. Nossa porta da frente tinha um grande painel de vidro e todos perto da porta podiam facilmente ver dentro e saber que eu estava apenas sentado lá assistindo televisão. Teria sido rude da minha parte não responder. Logo antes de eu me levantar, batida novamente na porta. Eu olhei para baixo para a Chloe, mas ela tinha ido embora. Meu olhar seguiu o caminho usual dela até a porta da frente, esperando que ela estivesse a caminho, como normalmente faz. Nada. Ela não estava lá. Levantei para olhar ao redor da sala e a encontrei agachada, perto da porta dos fundos, como se quisesse sair. Porém, ela tinha que pedir para sair desse jeito. Ela sempre vem lamber minha mão ou coloca a cabeça no meu joelho. Isso estava muito fora do caráter dela e tenho que dizer que aumentou minha ansiedade. Chloe, caixa, eu disse. Ela apenas se virou para olhar para mim como se dissesse: de jeito nenhum, senhora, eu não vou me mover. Eu gritei para o meu marido, mas se ele já estava no chuveiro, eu sabia que não havia chance dele me ouvir. Toc, toc, toc. Foi quando um carro passou pela nossa rua e lançou luz suficiente na porta para eu ver as silhuetas de 2 crianças pequenas através do vidro. Senti alívio instantaneamente. Eram só algumas crianças, talvez um casal do meu bairro indo para casa, querendo passar aqui para me mostrar suas fantasias ou algo parecido. Fui até a porta e olhei para trás para confirmar que a Chloe não me seguia. Que ótimo cão de guarda eu achava ter, pensei. Ela apenas ficou sentada lá. Liguei a luz da varanda quando cheguei à porta e com certeza eu podia ver através do vidro. Eram 2 crianças bem novinhas. Pensei que era tarde para crianças tão jovens estarem correndo pelas ruas àquela hora da noite e questionei que tipo de pais permitiriam isso. Abri a porta, o suficiente para ver onde eu poderia bloquear a fuga da Chloe se ela decidisse criar coragem, o que era apenas cerca de 2 pés. O que me chamou a atenção de imediato foi que as crianças não estavam fantasiadas.
Eles vestiam roupas casuais. Além disso, nem o costumeiro doces ou travessuras também. Comecei a me sentir muito desconfortável, era uma menina e um menino. A garota à minha esquerda tinha cerca de 11 ou 12 anos. Eu podia dizer que ela era loira, mas não conseguia distinguir nenhum traço distinto, pois nossas luzes são bem altas, e nas colunas na frente da varanda, então a maior parte da luz vinha de trás deles. Eu não abri a porta o suficiente para que a luz entrasse e os atingisse. O menino era mais jovem, cerca de um pé mais baixo, e entre 8 ou 9 anos eu diria, e parecia ter cabelo castanho claro. A menina falou educadamente. Senhora, podemos entrar e usar seu telefone para ligar para nossa mãe? Enquanto ela falava, algo no fundo do meu estômago me dizia que algo estava errado. Que criança, mesmo nessa idade, não tem um celular próprio nos dias de hoje? Não me lembrava da última vez que me pediram para usar meu telefone fixo. Querida, você não tem um telefone próprio para ligar para sua mãe? Quando perguntei isso, as coisas ficaram realmente estranhas. As duas crianças se entreolharam, como se fossem dizer algo, mas nenhum deles nunca falou. Ambos se viraram de volta para mim e a menina disse: Senhora, a bateria do meu celular não tem mais carga. Podemos entrar e ligar para nossa mãe, por favor. Estamos sozinhos aqui fora e meu irmão está com medo. Tenho que admitir, havia dois sentimentos concorrentes dentro de mim. O primeiro, o de um coração de mãe querendo ajudar essas duas crianças a chegar até a mãe delas. O outro, um medo crescente no meu estômago que estava mantendo o outro sentimento à distância. Foi então que notei que durante a curta conversa, eu já tinha aberto a porta alguns centímetros a mais, do qual eu estava completamente inconsciente de fazer. Eu parei. Desculpe, não posso fornecer informações pessoais de terceiros. Outra pausa e eles se olharam novamente. Após um breve momento, eles voltaram-se para mim e a menina disse: Senhora, meu irmãozinho precisa usar seu banheiro. Podemos entrar enquanto você liga para a mamãe? E com essa última declaração, a menina se aproximou mais da porta, quase como se fosse entrar. Ao fazer isso, ela entrou na luz que vinha de dentro da casa e eu tive minha primeira boa olhada nela. Olhos sólidos, completamente pretos. Era tudo que eu conseguia ver. Aquele instinto materno havia desaparecido e foi substituído pelo terror. Acho que nunca senti isso antes. Eu podia sentir cada pelo do meu braço e da nuca em pé de tensão. Eu fechei a porta até onde meu rosto conseguia se sobressair. A menina pequena parou novamente e implorou. Por favor, senhora. Estamos assustados e solitários aqui. Temos que entrar. Por favor, nos ajude. Então, como num sinal, ambos os crianos começaram a choramingar e chorar. Foi quando o medo tomou conta e eu fechei e tranquei a porta. Eu vou ligar para sua mãe. Se você me der o número, eu gritei através da porta. Mas eu não vou deixar vocês entrarem na minha casa, eu ainda podia vê-los parados lá na varanda, apenas me encarando através do vidro de Bellevue. Uma parte de mim queria correr para meu marido no andar de cima, mas a maior parte não queria perdê-los de vista. Isso teria me assustado ainda mais saber que eles não estavam lá. Após o que pareceu uma eternidade, mas provavelmente alguns segundos, decidi ligar para o meu vizinho que morava do outro lado da rua, enquanto eu ia até a mesinha lateral do nosso sofá para pegar meu telefone. Lancei um olhar de volta para a porta. Chloe não estava em lugar nenhum. Mais tarde, a encontramos no quarto de hóspedes debaixo da cama. Quando peguei meu telefone e comecei a procurar suas informações de contato, foi quando as crianças se afastaram da porta e começaram a caminhar pela rua. Enquanto eles faziam isso, caminhei até a porta para ter uma visão melhor de quem eram e para onde foram, ainda sem ligar para o meu vizinho. Se você chegar perto o suficiente do vidro, pode ver detalhes suficientes para distinguir as formas das pessoas, mas não consegue ver muitos detalhes.
Realmente, ficar tão perto da porta te deixaria evidente para quem olhasse para dentro. Da porta, eu podia ver que as crianças estavam paradas sob o poste de luz mais próximo da minha casa, me encarando. Quando eu levantei o telefone para o meu ouvido depois de chamá-los, só então as crianças começaram a andar pela nossa rua. Encontrei meu vizinho sob o poste uma vez que ele estava lá fora, mas as crianças não estavam em lugar nenhum para serem vistas. Como eu disse, eu não acredito em nada disso e nunca tinha ouvido falar sobre crianças de olhos negros antes de conversar com meu amigo. O que eu realmente acho, o que eu tenho que pensar, é que essas crianças estavam apenas enganando as pessoas na noite de Halloween. Mas eu direi isso para elas. Eles eram realmente muito bons nisso e me assustaram pra caramba. Eu e meu cachorro, criança de olhos negros ou não. Alguns anos atrás, minha namorada e eu estávamos acampando no noroeste do Pacífico, entre São Francisco e Portland. Nós tínhamos alugado um carro e estávamos parando em diferentes acampamentos todas as noites no nosso caminho de um lugar para o outro. Na primeira noite em que chegamos a um acampamento, descobrimos que ele estava fechado para a temporada, apesar do fato de termos olhado no site deles e eles afirmarem que estavam abertos. Então acabamos dirigindo por aí, procurando outro acampamento no Google Maps. Mas a essa altura está ficando escuro. Vemos um posto de bombeiros florestais e paramos para perguntar se eles conhecem algum por perto. Eles dizem que a maioria está fechada para a temporada, mas há alguns no antigo mapa deles que ainda não verificamos. Voltamos para a estrada e encontramos nosso caminho para um desses acampamentos. A placa para este lugar está literalmente descansando no chão e está um pouco supercrescida, mas neste ponto está escuro como um inferno. E de fato não temos muitas alternativas. Enquanto estacionamos nosso carro no que achamos que é um lugar, vemos algumas outras tendas por perto, então tomamos isso como um bom sinal. Saímos e começamos a arrumar nossas coisas quando imediatamente as coisas começam a ficar estranhas. Dois caras passam diretamente pelo nosso local e começam uma conversa conosco. Ambos estão com uma aparência um pouco desgastada. Um deles tem um moletom com zíper sem camisa por baixo e eu noto que ele é extremamente magro. Eles também estão ambos realmente sujos e com o cabelo bagunçado, mas ei, estamos acampando. Ambos estão falando muito rápido e parecem meio nervosos. Eles informam que há trabalhadores sazonais por perto, hospedados neste acampamento para economizar dinheiro durante sua estadia. Enquanto estamos conversando com esses dois caras, um Mercedes branco de 10 anos atrás entra no acampamento, com todas as 4 janelas tocando música rap alto. O motorista e o passageiro aparentam ser grandes fãs do ICP. Eles olham ao redor e saem de imediato. Na época, pensei que eles também deviam estar procurando um local para acampar. Os dois caras rudes também saem e seguimos montando o acampamento. Pouco depois, recebemos outra visita. Agora é uma mulher mais velha, com voz de quem fuma 3 maços diários. Ela é bastante simpática, mas também nos faz algumas perguntas bastante estranhas. Vocês estão aqui para o show de horror? Ela pergunta. Eu estou pensando, o que é um show de horror? Você quer dizer a casa mal assombrada, senhora? Ela nos diz que muitas pessoas vêm para o show de horror e começa a nos alertar sobre todos os fantasmas e zumbis. Ela eventualmente vai embora e minha namorada e eu concordamos. Eles devem estar falando de algum tipo de casa mal assombrada por perto, já que era início de outubro. Talvez seja onde os trabalhadores temporários de aparência assustadora estejam trabalhando. Tudo fazia sentido na minha cabeça. Começamos nossa fogueira e eu começo a quebrar a madeira quando minha namorada admite que está assustada. Ela está preocupada com as pessoas que encontramos e a estranheza deste acampamento. Ela aponta que não há realmente nenhum som vindo das tendas de mais ninguém,
com exceção daquela mulher que não parava de tossir. Sem música, sem crianças, risadas, nada. Estou começando a acreditar nela, mas neste ponto já é bastante tarde e nós realmente não temos outras opções. Estou pensando que, se o acampamento é estranho, são apenas alguns esquisitões inofensivos. Ela parece pacificada pela minha confiança e continuamos a fazer o jantar. É neste ponto que um monte de coisas realmente estranhas começam a acontecer. Os dois caras que conhecemos assim que chegamos saíram da floresta sem qualquer fonte de luz e sem dizer uma palavra, caminhando direto para a tenda deles. Eles têm uma breve e intensa discussão incompreensível para mim. Um deles sai da tenda em fúria e caminha direto para o acampamento da mulher mais velha, fazendo contato visual comigo por um tempo desconfortavelmente longo. Ele então sobe na cabine da caminhonete dela e eu percebo que já tem alguém lá dentro e provavelmente já está lá há algum tempo. Provavelmente a mulher. Você pode perceber que eles começam a fumar algo quando o isqueiro pisca. Isso me parece muito estranho. Você fuma dentro do carro? Provavelmente não. Maconha? Estamos acampando no norte da Califórnia e acho que não há crianças por perto. Por que entrar no carro para fazer isso? Então isso me atinge como um saco de tijolos. É metanfetamina. Todos eles estavam fumando metanfetamina e a mulher provavelmente estava traficando. O nível de conforto que ela estabelecera em seu acampamento indicava que ela estava lá há algum tempo. A metanfetamina explicava por que todos pareciam zumbis emancipados, explicava os julgá-los passando de carro, assustados e indo embora, explicava o comportamento estranho e errático e a tosse constante de todos. Isso era claramente algum tipo de vila de metanfetamina onde as pessoas viviam, em um acampamento fechado nas florestas do norte da Califórnia. É neste momento que percebo que o segundo cara está rondando a borda do nosso acampamento, claramente tentando não ser visto. Concordei com minha namorada em querer ir embora. Arrumamos tudo muito devagar e normalmente, tentando fazer parecer que estávamos apenas guardando a comida e apagando nossa fogueira para a noite. Com apenas a barraca restante, eu digo à minha namorada para entrar no carro e me preparo para sair do local. No segundo em que pego a barraca, a caminhonete da mulher liga e as luzes se acendem. Luzes circulares ofuscantes em um rack. Arremesso a barraca no porta-malas rapidamente e peço à minha namorada para dar ré. Estou parado atrás do carro para guiá-la, mas também deixando muito claro para quem quer que esteja nos observando que eu tenho um machado. Eu estava tão nervoso que se o Sr. Rogers me pegasse de surpresa, eu teria enterrado aquilo no crânio dele. Ela joga o carro em marcha ré, pisa no pedal e o carro não se move. Eu consigo ouvir o motor acelerando e vejo o carro dando trancos, mas não está indo a lugar nenhum. Por um instante, penso que eles furaram nosso pneu de alguma forma. É assim que os filmes de terror começam. De repente, me ocorre que o freio de estacionamento provavelmente está acionado. Estava. Ela dá ré, entra na estrada principal e eu pulo no banco do passageiro. Ao sairmos dirigindo, pudemos ouvi-los começar a gritar sobre algo. Uma vez que entramos na estrada principal, fazemos uma troca rápida de motorista e eu dirijo pela estrada a uma velocidade incrível até a primeira pousada que vemos. Foi adorável. Alguns anos atrás, eu estava dirigindo pelo país e parei no Parque Estadual Prairie Creek Redwoods para acampar durante a noite. Cheguei por volta das 4 da tarde e, ansioso para experimentar as Redwoods pela primeira vez, comecei uma corrida de 7 milhas pela trilha do parque. Isso foi no início de novembro, então eu sabia que tinha cerca de 1h30 até o pôr do sol, o que eu achava que era tempo suficiente para a corrida. Se você já esteve nas Redwoods, sabe que o terreno é íngreme, vales estreitos e, claro, árvores gigantes insondáveis.
O crepúsculo chegou cedo e meu ritmo diminuiu conforme a luz minguava. Logo eu estava caminhando apenas, sendo capaz de discernir o caminho. Isso foi o início de uma situação, mas eu sabia que estaria quente o suficiente se continuasse me movendo. Então me concentrei em permanecer no caminho e absorver a presença da floresta. Estava incrivelmente silencioso. Talvez eu tenha ouvido 1 ou 2 cantos de pássaros o tempo todo, mas não assustador, por falta de um termo melhor. Eu tive uma sensação de dignidade pacífica que existia, totalmente separada das minhas preocupações humanas. Com talvez 2 ou 3 milhas restantes na minha caminhada, corrida de volta ao acampamento, eu contornei uma curva e me deparei com uma esfera brilhante prateada bem no meio da trilha. Eu mantive meus olhos fechados. Seria isso um truque da minha visão noturna no crepúsculo que se esvai? Mas o Yalg ainda estava lá quando os abri. Depois de olhar para ele por algum tempo, eu cautelosamente coloquei minha mão nele. Eu não senti nada, embora eu meio que esperasse uma sensação de calor, ou talvez um formigamento. Mas lembro claramente de como os detalhes da minha mão apareceram na luz prateada. Eu tracei o contorno com a minha mão, mas não consegui me fazer passar por ele. Eventualmente, eu senti frio e percebi que precisava continuar. Enquanto eu procurava uma maneira de contorná-lo, vi a lua apenas espiando acima do cume. Foi quando eu percebi o que era. Eu brincava com um raio de lua que sumiu nas profundezas do vale íngreme. O terreno e a lua crescente criaram uma espécie de ilusão que fazia parecer que uma esfera brilhante estava flutuando no meio da trilha. Era bonito, mas explicável. Sempre me lembrarei de como me senti ao contornar a curva e ver aquela esfera. Não era medo, apenas uma aguda consciência do meu ambiente com uma súbita abertura para experimentar algo incrivelmente bonito, mesmo que desafiasse minha compreensão do mundo. Eu estava no topo de uma antiga torre de transmissão de micro-ondas da AT&T, não utilizada. Você pode ver por quilômetros e quilômetros lá em cima. Não consigo lembrar exatamente quão alta era a torre, mas definitivamente entre 30 e 45 metros. Eu estava substituindo uma antena de 900 MHz. A empresa para a qual eu trabalhava iria iniciar um negócio de banda larga Wi-Fi nas proximidades e precisava desta antena para transmitir o sinal por cima da montanha. Nós já tínhamos subido lá 6 ou 7 vezes e fomos na torre. Víamos veados regularmente. Eu vi um urso preto com 2 filhotes. Era final de outono, então não havia muitas folhas nas árvores, o que me dava uma visão bastante clara através da copa. Eu acabara de subir a escada até o topo da torre e puxei as ferramentas e a nova antena. Deitei-me para recuperar o fôlego e acabei apenas relaxando por cerca de 30 minutos. Eu não estava com pressa quando comecei a ouvir alguns ruídos vindos da floresta abaixo, um pouco mais adiante na crista. Eu estava apenas olhando naquela direção, tentando descobrir o que estava fazendo o barulho, quando notei alguns animais ou algo assim vindo ao longo da crista. Um grupo de 4 enormes Sasquatch saiu da floresta e entrou na clareira perto da torre e seguiu a linha da cerca até o outro lado da torre. Acho que eles não me viram porque eles apenas continuaram seguindo ao longo da crista. Eu sei que isso parece loucura, e eu ouço isso de todos, para quem eu contei essa história para ser justo. As coisas poderiam ter sido pessoas em fantasias muito convincentes do topo da torre. É difícil julgar o tamanho de algo do chão sem nada ao redor para escala. Meu carro estava do outro lado do pequeno prédio na base e eu não conseguia vê-lo, então talvez eles não fossem tão grandes quanto pareciam. Embora eu não faça ideia de por que alguém estaria na floresta no topo de uma montanha, a quilômetros de distância da estrada mais próxima,
vestindo uma fantasia gigante de corpo inteiro. Não há muitas pessoas que vêm à torre para trabalhar, talvez uma vez por mês no máximo, e ninguém sabia que eu estaria lá naquele dia, então não faz sentido planejar esse tipo de farsa elaborada naquele local. Existem casas relativamente próximas à torre, mas não ao longo da crista, e de qualquer forma, seja um grupo de verdadeiros Sasquatch ou pessoas estranhas no meio do nada vestidas de Sasquatch, isso não era algo que eu queria fazer parte. Fiquei de boca fechada e não me mexi por mais 30 minutos, e escutei até não ouvir mais o som deles à distância. Eu substituí a antena e mantive-me o mais silencioso possível. Quando terminei, desci sorrateiramente da torre e dirigi o mais rápido que pude para sair dali. Há alguns anos, trabalhei em um acampamento de verão judeu no norte da Geórgia. Como muitos de vocês devem saber, a Geórgia é um estado bastante conservador, além de ser predominantemente cristão. Existe um pequeno número de comunidades judaicas e alguns acampamentos de verão. Eu diria que este acampamento de verão era mais culturalmente judeu do que religioso. Não havia requisitos religiosos nem foco religioso específico. Em vez disso, era um lugar para crianças que geralmente eram minoria, para irem a um acampamento que permitia que elas conhecessem outras crianças como elas. A equipe veio de todos os lugares. Tínhamos muitos australianos, muitos britânicos e alguns israelenses. E pessoas de várias áreas dos Estados Unidos da América. Todas as noites, por volta das 10, a maioria dos funcionários conseguia sair pela cidade por algumas horas, enquanto funcionários suficientes permaneciam para cuidar das cabines. Nessa noite, em particular, um grupo de cerca de 5 de nós decidiu ir a um bar local para tomar algumas cervejas. Tinha sido um dia quente e estava extremamente úmido naquela noite. Normalmente, a comunidade nos recebia muito bem. Apesar das diferenças, trouxemos muita receita para a cidade durante os meses de verão. Compramos suprimentos no Walmart local e frequentemente levávamos os acampantes para passeios de boia ou, ocasionalmente, para jantar depois de uma longa caminhada na trilha dos Apalaches. Era meio do verão, então já tínhamos ido aos bares da região muitas vezes naquela temporada. Nós 5 sentamos ao redor de uma mesa, bebendo e discutindo os eventos do dia, como colegas de trabalho costumam fazer após o expediente. Cerca de 30 minutos depois, um homem branco na casa dos 20 anos se aproxima da nossa mesa. Eu me lembro distintamente de uma cicatriz irregular no rosto dele, mas não dei muita importância naquele momento. Ele se apresentou e nos disse que estava dando uma festa naquela noite em sua casa. Ele disse: preto, branco, gay, hétero, não importa, apenas venham. Achei estranho ele começar seu discurso com uma declaração. Claro, a festa deveria ser aberta para todos. Por que ele achou necessário especificar? Mas todos nós tínhamos bebido um pouco e estávamos bem descontraídos. Ele falou por mais algum tempo e nada parecia realmente estranho. Dissemos a ele que estávamos trabalhando no acampamento da área local, não podíamos ficar e que provavelmente voltaríamos em breve. Uma hora depois, nosso grupo saiu para o estacionamento para entrar no carro. Ao nos aproximarmos, vimos o mesmo cara sair das sombras. Ele tinha um amigo com ele com a cabeça raspada. Sua expressão era incrivelmente odiosa. Seus olhos haviam mudado. Ele bateu o punho na mão, depois tirou a camisa e revelou uma tatuagem SS mal feita. Meu estômago afundou. Um dos caras maiores do meu grupo, Kevin, reagiu imediatamente puxando uma faca do bolso traseiro. No acampamento de verão, a maioria de nossa equipe carregava facas porque passávamos muito tempo construindo fogueiras, etc. Perguntamos o que eles queriam. O cara original começou a gritar alguns comentários antissemitas e nos disse que iria nos derrubar.
Kevin foi em direção aos dois caras, mas nós o puxamos de volta. Ele informou que seus amigos estavam chegando e, de fato, mais alguns rapazes começaram a entrar no estacionamento. Tudo está meio embaçado aqui. Lembro-me de pular em um dos carros, puxando Kevin conosco, e parecia que estávamos cercados. Havia provavelmente apenas uns 7 ou 8 deles. Pedras foram jogadas no carro e nós aceleramos. Meu coração estava batendo como louco e nunca mais voltamos àquele bar. Por outro lado, quando contamos a história para o bar concorrente na cidade, o bartender alinhou 6 doses, brindou conosco e disse que sempre seríamos bem-vindos em seu bar e naquela cidade. Não tive problemas na cidade em si, mas quando levei alguns acampantes para uma caminhada de 2 dias na trilha dos Apalaches, foi outra história. Em 4 de março de 2008, tive meu único encontro com uma criança de olhos negros. Antes da minha experiência, nunca tinha ouvido falar de nada relacionado aos seus olhos negros. Eu tinha 12 anos. Estava sentado do lado de fora de um salão de cabeleireiro em uma antiga picape Chevy esperando minha mãe cortar o cabelo. Cerca de 15 minutos se passaram e eu vi um garoto andando para frente e para trás na calçada em frente ao meu carro estacionado. A princípio pensei que o reconhecia como um dos meus amigos da escola, então bati no para-brisa dianteiro até que ele olhasse para o meu lado. Quando ele se virou, percebi que não era ninguém que eu conhecia. Naquele momento, eu não sentia nenhum medo. Ainda não. O garoto caminhou até mim e ficou apenas olhando. Tenho uma boa oportunidade de olhar para ele e sou atraído por seus olhos da cor da meia-noite. Eles me assustam. Se você nunca viu uma criança de olhos negros, você não tem ideia do que imaginar. Pupilas negras como o céu da noite. O menino sussurra: "Você deve me deixar entrar." E então eu tranco o carro e me agacho no espaço abaixo dos assentos. Ouvi uma leve batida na janela, mas ignorei. E depois de cerca de 5 minutos ele se foi. Quando minha mãe chegou ao carro, ela me disse que um menino havia ido até a janela do cabeleireiro e estava pedindo as chaves para minha mãe. Ela recusou e eventualmente ele foi embora. Estou muito feliz que nada pior ocorreu naquele dia. Hoje à noite, minha irmã, meu cunhado e 2 amigos e eu, todos nos amontoamos em um caminhão e seguimos para o deserto perto da antiga fábrica de concreto Cal Portland. Cerca de meia hora dirigindo, levantando poeira e bagunçando. Todos sentem calafrios. E minha ansiedade se intensifica. Ignoramos isso como uma diferença de temperatura e seguimos em frente. 10 minutos depois. Nós viramos uma esquina e minha irmã diz: "Por favor, digam que vocês acabaram de ver aquela mulher." Nós respondemos com: "Que mulher?" Ela diz: "Passamos por uma mulher parada na beira da estrada usando roupas rosa. Acho que era uma camisa rosa. Ela tinha cabelo loiro cobrindo o rosto. Ela parecia morta. Para ser sincero, achei que ela estava me zoando. Então nós viramos e vamos para o lugar onde ela a viu. Nenhuma mulher. Meu cunhado e eu pegamos as lanternas e olhamos ao redor. Nenhuma mulher. Eu digo à minha irmã que ela está vendo coisas. E ela insiste que viu uma mulher. Então resolvo conferir as imagens da minha câmera veicular. Pois é, realmente tinha uma mulher. Ela estava atravessando a rua, pelo que parece, e simplesmente desaparece no ar. Minha câmera não é de alta qualidade de jeito nenhum e estava bem escuro. Mas é claro o que vimos. Meu cunhado e eu vasculhamos um raio de 2 milhas quadradas, com lanternas chamando a mulher. Porque realmente pensávamos que alguém estava perdido no deserto. Continuávamos percebendo coisas ao nosso redor o tempo todo. Algo a notar.
Isso foi bem ao lado de um lago extremamente turvo. Existe a possibilidade de que o corpo dela possa estar escondido no lago. Eu estava caminhando pelos remanescentes de uma cidade remota e há muito abandonada, e a área ao redor. Para chegar tão longe na floresta como eu estava, você tinha que cruzar uma árvore caída sobre um riacho 3 vezes diferentes. Eu acabara de cruzar a terceira ponte e estava a cerca de 5 milhas de distância e algo azul chamou minha atenção logo à minha frente. Havia um homem em seus últimos 60 anos, vestindo pijamas de cetim azul, sentado em uma árvore. Quanto mais eu me aproximava dele, mais alto ele ria. Não era uma risada maníaca, mas mesmo assim acionou alarmes na minha cabeça. Ele também não estava usando sapatos e parecia muito bem arrumado, limpo. Eu acenei amigavelmente para ele enquanto passava e ele apenas continuou rindo. Então parou. Eu me virei e ele tinha desaparecido. Nenhum galho estalou, nenhuma planta se mexeu, nenhum som foi feito. Ele simplesmente desapareceu, ainda me incomoda. A área em que eu estava era bastante agreste, muito isolada para caminhadas. Não são muitas as pessoas que se aventuram tão profundamente como eu fiz naquele dia, e ainda não tenho ideia do que estava acontecendo lá. Eu ouvi muito sobre coiotes e skinwalkers, e tive uma ou duas experiências estranhas com coiotes. O mais assustador é que eles se aproximaram do meu saco de dormir e estavam farejando ao nosso redor sem que nós os ouvíssemos durante a noite. Mas nunca nada paranormal, por assim dizer. No entanto, a história do meu amigo Patrick me fez voltar sempre a um esconderijo secreto favorito no interior. Ele saía da área certa manhã. Ele estava acampando por lá há alguns dias e disse que havia um coiote, que sempre parecia estar por perto em sua visão periférica, mas nunca explícito. Ele carregou sua caminhonete e começou a dirigir pelo deslizamento até a estrada de incêndio. No final do deslizamento, ele podia ver o coiote seguindo-o. Quando ele entrou na estrada, estava correndo ao lado dele. Agora ele estava assustado, então acelerou e disse que estava indo a cerca de 35 ou algo assim, e estava correndo ao lado dele definitivamente não possível. Quando ele olhou para trás, o coiote estava correndo em 2 pernas e estava vestindo o que Patrick disse parecer calças de pele de veado. Um instante depois era uma pessoa vestindo uma pele de coiote, mantendo o ritmo com o caminhão. Ele olhou novamente e tinha desaparecido. Nunca voltamos para o bosque. Depois disso, muito assustador. Eu sou originalmente da Índia. Meus pais nos enviaram, minhas irmãs e eu, para um acampamento de verão indiano para aprendermos mais sobre nossa cultura. Na época, eu tinha cerca de 14 anos. Eu era o típico jovem e fofo garoto. Eu tinha ido a este acampamento por alguns verões, e este verão em particular era importante. Os professores estavam extremamente animados porque tinham um guru de yoga visitando. Acho que ele tinha cerca de 60 anos. Ele nos ensinaria música e dança tradicionais. Ele começou a me notar imediatamente e continuou fazendo comentários sobre o quão bem eu estava fazendo as coisas. Conforme o verão continuava, eu frequentemente o encontrava me observando e conversando com os professores sobre mim. Toda vez que ele corrigia minha pose, demorava mais que o preciso. Essas coisas continuavam acontecendo e eu comecei a me tornar consciente, muito consciente de sua presença. Com o acampamento chegando ao fim, a cerimônia de encerramento estava próxima. Algumas meninas correram até mim e disseram que ele tinha doces no quarto, pois estava hospedado no acampamento. Disseram que ele me daria alguns se eu subisse. Eu queria muito comer açúcar, mas não me sentia à vontade para ir sozinho, então convidei algumas meninas para me acompanhar.
Ele deu doces para elas e elas foram embora. Quando pedi alguns para mim, ele fez um sinal para eu entrar no quarto dele. Eu balancei minha cabeça. Ele insistia em me levar para seu quarto. Finalmente, ele desistiu depois que eu não cedi e pediu um beijo em troca do doce. Algo dentro da minha mente me disse para correr e eu comecei a recuar e sair correndo. Na época, não dei muita importância para isso. Eu apenas sabia que algo ali não estava certo. Contei aos meus pais, mas nunca mais voltei para aquele acampamento. Em retrospectiva, é bastante aterrorizante pensar: se eu quisesse tanto aquele açúcar, eu teria ido ao quarto dele? E o que teria acontecido em seguida? De qualquer forma, Peter, assustador, vamos evitar nos encontrar novamente. Eu moro em Ohio rural. Um dos meus amigos possui um belo celeiro e uma fazenda no meio do nada, onde os ônibus não passam e onde absolutamente não há serviço. Na verdade, ele não mora lá. A família possui a casa para diversão. Eles são milionários. Nunca tínhamos corrido lá antes e é uma floresta bastante cênica, então decidimos que daríamos uma chance. Ele e eu corremos cross-country e nossa equipe foi para o estado naquele ano, então estávamos em muito boa forma. Chegamos ao celeiro dele e planejamos correr 8 milhas pela estrada e pela floresta. Temos relógio sistema de posicionamento global para que possamos fazer nosso próprio caminho e voltar aos 4 milhas, ou fazer um caminho em loop se desejarmos. Cerca de 2 milhas fora da estrada, pegamos uma estrada de cascalho aleatória pela floresta e havia uma trilha para a caminhada, então decidimos pegá-la. Moramos no campo, então não é um grande problema. Já fizemos esse tipo de coisa antes. Eu me perdi na floresta algumas vezes durante o meu ensino médio, mas nunca fizemos isso aqui e estávamos tão longe de casa. Não corri com meus óculos e estou cego como um morcego. Estou mantendo um bom ritmo quando de repente eu esbarro no meu amigo. Eu olho para cima e ele está apenas parado ali. Eu me concentro no que ele está olhando e há armadilhas para ursos penduradas em um galho bem na nossa frente. Olhando em volta, há mais, todas balançando na brisa como sinos de vento. No meio, encostado em uma árvore, havia algo que se assemelhava a um homem. Meu amigo me empurrou e mandou eu correr. Não dissemos nada até voltarmos para a estrada principal devido à nossa velocidade. Meu amigo viu o que parecia ser um espantalho ensanguentado encostado em uma árvore. No início de 2010, eu estava voltando para a casa do trabalho e me vi acompanhando uma jovem senhora até o seu carro. Ela me pediu para acompanhá-la, e eu esperava ter a chance de convidá-la para uma bebida ou duas, ou até conseguir seu número. Sem brincadeira, ela parecia realmente assustada. Continuei caminhando com ela e tentava descobrir o que a estava preocupando tanto. Ela só falou de umas crianças de aparência assustadora que a seguiam. Estando no centro de Seattle, isso poderia significar qualquer coisa. Então continuamos caminhando e conversando, e eu olho para trás para ver se as crianças estão por perto. Nada fora do comum. Então ela agarra meu braço com muita força e sussurra: "São eles." Eles estão a cerca de meio quarteirão à nossa frente e estão lá olhando para ela. Então eu faço a coisa prudente, que era atravessar a rua. Certifico-me de travar o olhar com o garoto maior e tenho em mente que, uma vez que eu chegue ao carro da senhora, eu daria uma bronca neles por serem um par de pestinhas assustando uma mulher sozinha em uma área metropolitana. Eu não fiquei assustado ou algo do tipo, mas notei algo estranho. Eles mantiveram o contato visual comigo. Entenda, eu não pareço o tipo de cara com quem você gostaria de mexer. Honestamente, é uma fachada inconsciente, pois sou um pouco tímido, mas minha aparência lembra as pessoas de um skinhead ou de um segurança de boate.
As botas pretas de tanque e um pouco de Van Dyke misturado também não me fazem parecer uma pessoa sociável. As pessoas quebram o contato visual comigo constantemente, e esses dois garotos não fizeram isso, foi um sinal de alerta. Finalmente consegui levar a mulher até o carro dela e ela me agradeceu. Fiz questão de dizer a ela onde ficava a delegacia local, que estava a apenas 5 quarteirões de onde estávamos. Ela se foi e eu fui ver as crianças. Justo quando eu estava me aproximando deles, eu cruzei o olhar com o mais alto novamente, mas foi quando notei que os olhos dele eram completamente pretos. Pretos. Eu parei em meus passos. Eu não sabia como prosseguir. Minha mente estava sobrecarregada de informações. Isso estava errado. Eu olhei para o outro. Ele também tinha olhos pretos. Comecei a ficar muito desconfortável. E mesmo que não seja da minha natureza, decidi naquele momento apenas me afastar. Virei-me e saí. Eu tinha ouvido falar sobre as crianças de olhos negros e não havia chance alguma de eu começar uma confrontação com uma delas. Eu juro, essa provavelmente foi a experiência mais assustadora da minha vida. Em uma viagem solo de mochilão de 2 semanas, passei 4 dias isolado entre os check-ins na estação dos guardas florestais. No primeiro dia de isolamento, senti como se estivesse sendo perseguido. Deitei na minha barraca naquela noite e ouvi o que pareciam ser passos ao redor do meu acampamento. Mas nada se aproximou. Na manhã seguinte, verifiquei tudo ao redor e não encontrei evidências de pegadas ou qualquer vida selvagem ao meu redor. Desmontei o acampamento e parti tentando deixar isso para trás. A segunda noite foi a mesma coisa. Fiquei tão paranoico que, quando não conseguia caminhar durante o dia, eu passava por rochas e caminhava por riachos. Qualquer ação para tentar interromper a trilha e impedir o rastreamento. Eu dava a volta em uma curva cega e então ficava lá por 1 hora esperando para ver se algo apareceria atrás de mim. À noite, eu não conseguia dormir por mais de 10 ou 15 minutos antes de acordar. Finalmente, cheguei à estação de guarda florestal, fiz o check-in e relatei minha experiência. Fui e montei o acampamento o mais próximo possível da estação, e mais tarde os guardas me ofereceram para dormir no sofá deles para conforto, pois eu realmente conseguia dormir. Aceitei e fiquei em casa a noite toda. Pela manhã, meu acampamento havia sido destruído. Minha tenda estava cortada nas laterais, saco de dormir rasgado e virado do avesso. Os guardas florestais vieram, relataram, tiraram fotos de tudo. Consegui carona de um deles até o acampamento base para ir para casa no dia seguinte. Não tenho certeza do que estava me perseguindo, mas isso me assusta até hoje. Cresci em uma área muito rural do Profundo Sul e passei a maior parte do meu tempo andando a cavalo sozinho em florestas nacionais e propriedades privadas caras, que faziam fronteira com nossa casa. Havia uma casa abandonada a 2 quilômetros de distância através da floresta de onde eu morava. Eu costumava encontrá-la durante minhas caminhadas na floresta. Às vezes eu amarrava meu cavalo, entrava e explorava, mas não havia nada de interessante. Havia apenas lixo e coisas que pareciam ser contas de luz dos anos 80. Acho que uma mulher idosa costumava morar lá, baseado em algumas fotos que eu encontrei. O tempo passou e eu fui para a faculdade levando meu cavalo comigo. Eu não passava mais por esta casa abandonada depois de me formar na faculdade, e meu cavalo e eu voltamos para casa por um tempo e decidi voltar para explorar a área novamente. Então eu cavalguei as 2 milhas através da floresta densa para chegar a esta casa, que por si só provavelmente fica a 1000 pés de uma solitária estrada de cascalho que corta a floresta. É muito isolado e quase assustador. A casa fica a cerca de 3 milhas de uma estrada pavimentada. Eu sou menos corajoso do que costumava ser. Então, quando entrei na casa, me senti deslocado e um pouco assustado,
Mas mesmo assim me forcei a explorar os cômodos. Muita coisa estava exatamente como eu lembrava, mas justo quando eu estava prestes a sair, encontrei metade de um bezerro esquelético no canto da sala de entrada. Não faço ideia de como o bezerro foi parar dentro de um prédio. As portas estavam firmemente fechadas quando me aproximei, e também a porta de tela abria apenas para um lado, então era impossível que ambas estivessem abertas ao mesmo tempo para que alguma criatura entrasse acidentalmente. Além disso, os pastos de vacas mais próximos ficavam bem distantes da casa. Deixei a casa abandonada com a imagem na minha cabeça de algum desviante, prendendo cruelmente um bezerro lá dentro para fins doentios. Espero jamais encontrar os loucos que fizeram isso. Quase parecia um sonho. Acordei com minha cadela Lucy latindo. Ela estava em pé na cama, onde meu marido e eu estávamos dormindo com nossa filha de 22 meses, olhando para a nossa porta, como se um estranho desconhecido estivesse lá fora, vasculhando. Achei que ela só tinha se assustado com um barulho da casa. Nós só tínhamos ela há 3 meses e ela ainda era um filhote. Poderia ter sido qualquer coisa, nosso colega de quarto, um rangido da casa se acomodando, as toldas se movendo lá fora com a brisa. No começo, eu não me preocupei muito. Decidi que a melhor coisa a fazer seria abrir a porta e mostrar a ela que não havia nada lá. Parece um pouco bobo, mas é o que fazemos com nossa filha quando ela fica assustada. E imaginei que funcionaria com um filhote também. Eu abri a porta e ela correu para a porta da frente. Ela ficou lá rosnando. Era um rosnado raivoso e violento. Um som que eu nunca tinha ouvido ela fazer antes. Eu a olhei sonolento e abri o portãozinho de bebê que bloqueava a entrada, planejando abrir a porta e mostrar a ela que tudo estava bem. No segundo em que minha mão alcançou a tranca, Lucy enlouqueceu. Ela começou a latir e pulou em minha direção, e quando toquei no metal, ela de repente mudou seu temperamento. Ela gemeu, quase como se estivesse com medo e recuando. Conforme seus modos mudavam, os meus também. Eu não estava mais calmo. Meu coração estava acelerado e afundando ao mesmo tempo. Eu tinha sido inundado com uma mistura de medo e pavor. Eu olhei pelo olho mágico. Não consigo explicar por que olhei, mas olhei. Do lado de fora estavam 2 crianças. Um deles era apenas um pouco mais baixo do que eu e não parecia muito mais jovem. Eu tenho 21 anos e ela parecia ter por volta de 16 ou 17. Ela era esguia e pálida. Seu cabelo era de um tom claro de loiro-mel e ela o usava longo, cerca de meio das costas, com franjas longas e finas na frente que cobriam a maior parte de seus olhos. Ela usava jeans de lavagem clara que estão na moda agora e um moletom fino de cor oliva. Ela segurava a mão de uma menina pequena que parecia ter cerca de 4 ou 5 anos, usando jeans do mesmo estilo e um cardigan de marfim abotoado. A menor olhava timidamente para o chão, mas tinha o mesmo tom de cabelo, preso em um rabo de cavalo. Ela segurava um brinquedo de pelúcia debaixo do braço livre e era idêntico a um que minha filha tem, assim como o estilo do vestido. Se não fosse pela sensação de pavor e medo avassaladores, provavelmente eu teria convidado essas crianças para entrar, além de oferecer uma bebida quente para tirá-las do frio intenso. Havia algo estranho neles. Até este ponto, eu não tinha feito nenhum barulho. Eu não tinha silenciado o cachorro ou resmungado. Nada. Eu não tinha acendido nenhuma luz. As crianças não tinham indicativo de que eu estava na porta. E ainda assim o mais velho falou. Ela tinha uma voz que era madura, confiante, forte e sem sotaque.
Ela mantinha a cabeça inclinada para baixo e eu podia ver seus olhos. Ela disse: "Temos que usar seu telefone." Fiquei paralisado de medo. Como ela sabia que eu estava lá? Ela levantou a cabeça para me encarar diretamente e foi quando eu vi seus olhos. Eu não conseguia vê-los através de sua franja por uma razão. Eles eram pretos, ou azul meia-noite, ou um roxo muito, muito escuro. Mas ainda assim eles eram de outro mundo. Ela disse: "Nossa mãe está preocupada." Como alguém que sempre se interessou por histórias assustadoras, eu sabia quem ela era no segundo em que ela me olhou através da porta. Nunca fui de acreditar nessas coisas. Como um ateu convicto e cético quando se trata do paranormal, eu descartei muitas histórias de fantasmas de familiares e amigos, ansiosos para contar sua história. Eu não acreditava. Ainda assim, eu não conseguia racionalizar minha saída disso. Eu estava parado, com nada além de uma fina porta de madeira entre mim e uma criança de olhos negros. Não havia como questionar o que estava bem na minha frente. Eu não respondi a ela. Lentamente e silenciosamente recuei da porta, Lucy ainda se acovardando em meus tornozelos. Ela continuou falando: "Apenas nos deixe entrar e usar seu telefone." Eu dei outro passo para trás e com esse passo o tom mudou. A princípio, ela parecia educada, mas quando dei aquele segundo passo para trás, ela se tornou autoritária, quase hostil. "Nós não vamos te machucar. Se quiséssemos fazer isso, já teríamos invadido. Agora vou te perguntar novamente. Podemos entrar e usar seu telefone?" Lucy rosnou para a porta. Eu recuei lentamente, embora algo dentro de mim parecesse estar me puxando lentamente de volta para a porta. Não era uma atração física, mas sim uma necessidade subconsciente de voltar e deixá-los entrar. Eu fui para o meu quarto, cobri a janela e tranquei a porta. E sentei-me à luz fraca do abajur. Ouvi ela me chamar de volta para a porta mais uma vez. E então silêncio. Eu não voltei a dormir naquela noite. E não tenho dormido direito desde então. Sei, por ter lido sobre os Black Eyed Kids, que eles não entram sem permissão. Sei que eles não machucaram ninguém. Mas eu temo que eu teria sido a exceção. Mas esse sentimento persistente de tristeza, esse pavor quando minha casa está silenciosa à noite, esse medo de uma batida na porta, me diz o contrário. Era junho de 1987, porque era a temporada de beisebol após o desastre de Bill Buckner. Os pais da minha namorada eram os proprietários do lugar, que ficava no sudeste de Idaho. Era um lugar bastante grande, com muitos hectares. O cara que era o zelador em tempo integral do lugar acabara de sair, e o pai da minha namorada foi lá para encontrar um novo zelador, mas o novo zelador não poderia começar por um mês. O pai dela me ofereceu $1.200 para ir até lá. Comida grátis, televisão via satélite, e só precisava cuidar do local, alimentar os cachorros e o cavalo. Eu nunca tinha ido para o oeste, então aceitei a oferta e parecia melhor do que fazer paisagismo. Passei o tempo lendo, explorando, brincando com os cães e cavalgando. Tudo ocorreu sem incidentes, até aquela noite. Depois que as batidas pararam e os cachorros pararam de latir, eu eventualmente voltei a dormir. Eu não me assustei tanto porque havia 2 pastores alemães comigo e eu tinha uma arma. Eu a mantinha na minha mesa de cabeceira. Eu tinha bebido um pouco, mas de forma alguma estava bêbado. Havia vizinhos a alguns quilômetros de distância. Pensei que alguém tinha entrado na entrada errada. Na manhã seguinte, ao raiar do dia, abri a porta da frente para soltar os cachorros e vi um Chevy Nova branco estacionado na entrada, próximo à pequena cabana do zelador. A cabana ficava a cerca de 100 jardas da casa principal. Contatei o pai da minha namorada e perguntei se ele conhecia alguém com aquele modelo de carro.
Ele disse que não e ligou diretamente para a polícia. A polícia chegou, interrogou-me e vasculhou a propriedade por mais de 1 hora. O carro estava trancado e a polícia o rebocou. Não faço ideia se estava quebrado ou não. Apenas um conjunto de marcas de pneus chegava à casa. Dias depois, o pai da minha namorada me ligou dizendo que o dono do carro estava desaparecido e para ligar para a polícia se algo estranho acontecesse novamente. Eu não fazia ideia de quem era o sujeito. Não sei por quanto tempo ele ficou desaparecido, quando ou por quem foi relatado. Ele apenas sumiu. O pai da minha namorada também não sabia muito sobre o ocorrido. Depois de cerca de 1 mês, eu volto para casa. A namorada e eu terminamos pouco tempo depois. Eu a vejo fora da cidade alguns meses depois. E pergunto a ela se ela já descobriu o que aconteceu com o cara. Ela apenas sabe que o homem foi achado morto. Aparentemente se matou 30 milhas de distância. O suicídio aconteceu vários meses após aquele incidente na casa e ele foi encontrado alguns dias depois que se matou. Perguntei a ela como, onde e por quem ele foi encontrado, mas não obtive respostas. E eu nunca mais a vi. Uma noite, eu e 2 amigos estávamos andando à noite pelos campos de uma pequena cidade em Michigan. Nosso destino era um ferro velho escondido atrás de vários campos, lar de carros enferrujados, semi-reboques, equipamentos agrícolas, etc. Cortávamos pelos campos para evitar os fazendeiros de gatilho fácil da região. Estamos quase lá quando somos frustrados por um riacho muito largo para saltar. Era final de outono e os pés molhados seriam desconfortáveis. Então voltamos para o campo adjacente. A partir do nosso canto do campo, havia uma linha de árvores que corria de leste a oeste e para o sul. A terra subia em uma grande colina. Ficamos parados por um momento discutindo nossas opções, quando meus olhos foram atraídos por um grande pedregulho branco parecendo brilhar ao luar. Estava a cerca de 75 jardas de distância e eu estava olhando para ele distraidamente quando nos movemos. Ele se desdobrou, levantando-se para cerca de 10 ou 12 pés, essa coisa bípede, esquelética, de puro branco com membros longos. Por um segundo ele olhou para nós e então decolou. Acho que estava correndo, mas pode ter estado deslizando ou voando. Honestamente, não tenho certeza, mas ele atravessou o campo e subiu a colina, uma distância de provavelmente 100 jardas, e em cerca de 2 a 3 segundos, em completo silêncio, ele se foi. Apenas 2 de nós 3 vimos isso, e após alguns minutos de tagarelice incoerente, tentamos racionalizar, explicar e descobrir o que diabos vimos. Decidimos que deve ser um alienígena. 1 ano depois, eu estava em uma festa e o assunto de alienígenas surgiu. Eu interrompo, eu vi um alienígena. Algumas pessoas respondem, deixa eu adivinhar, em Saranac, certo? Eu confirmo, trocamos olhares mútuos e ele me direciona para esse tal de Eric que cresceu na referida cidade. Eric me diz que viu coisas estranhas a vida toda, luzes no céu, etc., mas nenhum ser humanoide. Avançando mais 1 ano e meio ou algo assim, recebo uma ligação de um conhecido que estava sentado no trabalho quando notou uma jovem olhando para ele de maneira estranha. Eventualmente, ela se aproxima dele e diz: "Sinto que preciso falar com você." Ela continua a dizer a ele que o pai de sua amiga é o chefe de um clã de vampiros em uma cidade perto de Saranac. Meu amigo se lembra da minha história e das coisas estranhas na área, e ele pergunta a ela se ela sabe de alguma coisa. Sobre Saranac, ela fica muito defensiva e, eventualmente, revela que Saranac é supostamente um local de reprodução para dragões. Sim, até hoje não tenho certeza se vi um dragão, alienígena ou vampiro, ou o que quer que seja.
Mas eu fiz um pouco de investigação e ouvi de uma garota que morava lá que, desde que era criança, ela viu marcas de queimadura aleatórias de 4,5 metros em beiras de estradas e no meio de campos. Honestamente, eu não tenho ideia, mas eu sei o que eu vi. Se ao menos eu soubesse o que realmente era. Quando eu tinha 12 anos, fui a um acampamento de escoteiros de uma semana com meu grupo. Nosso acampamento estava notavelmente isolado da maioria dos outros locais. Mesmo com centenas de crianças no acampamento, provavelmente havia 5 ou 6 de nós e 2 ou 3 líderes à nossa vista. Eu compartilhava uma barraca com outras 2 crianças, sendo o anti-escoteiro que eu era. Eu comprei uma cama de tamanho normal para dormir enquanto as outras crianças dormiam no chão. Eu sou um péssimo dorminhoco em qualquer condição que não seja a minha própria cama. Então sempre tomei comprimidos para dormir quando vou acampar. Às vezes tenho reações estranhas a eles, onde não durmo bem e confundo sonhos com a realidade. Na nossa última noite no acampamento estava tempestuoso, com relâmpagos por toda a parte. Contávamos histórias de terror antes de dormir, criando um clima assustador. Estava ansioso para ir para casa na manhã seguinte. Tomei meus remédios e de alguma forma consegui adormecer. Acordei algumas vezes à noite. Eu mal conseguia distinguir a figura encurvada de um homem alto. Eu acordei porque ele estava gentilmente segurando minha perna. Ele não parecia com nenhum dos meus líderes, pelo que eu podia dizer. Confuso, atordoado e horrorizado, eu disse: "O quê?" A figura permaneceu em silêncio. Depois de uma semana tomando esses comprimidos para dormir, eu sabia que eles poderiam me deixar confuso. Fechei meus olhos, esperando que fosse apenas os comprimidos combinados com a noite de histórias assustadoras. Senti novamente o aperto suave em minha perna. A figura estava lá parada. "O quê?" Eu disse novamente e desta vez mais em pânico. De repente, ainda sem dizer uma palavra, o homem se inclinou no chão ao meu lado, onde eu não podia vê-lo porque eu estava elevado. Eu não conseguia ouvir nada estranho acontecendo, mas eu estava tão cheio de terror que nem conseguia me forçar a espiar por cima da borda da minha cama. Eu ainda estava incrivelmente cansado e confuso, e no meu estupor assustado eu me convenci de que os comprimidos para dormir estavam me fazendo misturar pesadelos com a realidade. Eu flutuei entre um semi-sono horrorizado pelo resto da noite, me perguntando o que exatamente havia acontecido. Eu nunca me lembrei de ouvir algo notável ou ver o homem deixar a tenda, e quando o sol começou a iluminar fracamente a tenda, eu reuni a coragem para olhar sobre a borda da cama. O garoto ao meu lado dormia aparentemente ileso. Se essa fosse toda a história, eu teria descartado como uma reação estranha aos meus comprimidos para dormir. Mas então, na manhã seguinte, durante o café da manhã, o garoto que estava ao meu lado me perguntou se nosso outro companheiro de barraca, se alguém tinha entrado em nossa barraca durante a noite. O colega de barraca pensou que um de nós tinha levantado para urinar e voltou a dormir. Quando todos nós confirmamos que nenhum de nós tinha se levantado durante a noite, começamos a nos desesperar, implorando aos nossos líderes e aos outros escoteiros para admitirem se um deles tinha pregado uma peça em nós, ou se eles tinham histórico de sonambulismo. Ninguém tinha ideia do que estávamos falando. Eu não sei quais seriam os motivos de alguém para entrar em nossa barraca e tocar gentilmente minha perna e ficar em silêncio. A menos que eu tenha alguns bloqueios mentais sérios, não houve nenhum tipo de violação sexual que eu possa me lembrar. Apenas um estranho intruso silencioso. Eu estava trabalhando em Oregon. Eu trabalhava para uma empresa que cuidava dos sistemas de ponto de venda de privilégios de serviço ao cliente entre o Planet Fitness e eu estava verificando algumas localizações
Como 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu tinha que atender a todos os turnos e aparecia em cada clube várias vezes durante o dia ou a noite. Em uma noite, por volta das 23h30, eu estava indo para a localização do Polícia Federal em Beaverton, Oregon. Meu carro alugado tinha capacidade Bluetooth e estava tocando um episódio do Coast to Coast Amplitude modulada no alto-falante do carro. Este episódio em particular era para falar sobre o gin. Não sei como o assunto surgiu, mas lembro que alguém mencionou o fenômeno das crianças de olhos negros e a pessoa que estava falando disse que poderia estar relacionado ao gin. Olhando para trás, isso foi uma séria coincidência. Porque o que aconteceu quando cheguei ao clube me arrepiou até a alma. Eu sou fumante, péssimo hábito, mas é o meu vício. Quando cheguei ao clube, decidi fumar no estacionamento, com a janela do lado do motorista aberta no meu aluguel, para que eu pudesse continuar ouvindo Coast to Coast e não estar no carro, porque as locadoras podem multar você em algumas centenas de dólares por fumar dentro. O Polícia Federal era um shopping de strip em Ely. Não me lembro completamente de todas as lojas no shopping de strip, mas a Planet Fitness fica bem no final e à esquerda fica a farmácia de algum tipo. Meu lado do passageiro estava paralelo à Planet Fitness e isso estava a cerca de 30 pés de distância de um poste de luz. A farmácia estava a cerca de 75 jardas de distância e obviamente fechada. Eu estava encostado no carro, fumando e brincando no meu celular, olhando para a farmácia. À luz do letreiro, eu podia ver 2 pessoas paradas do lado de fora. Por ser quase meia-noite, achei estranho ver alguém do lado de fora de uma farmácia obviamente fechada. Mas o pensamento foi passageiro, e eu estava novamente imerso no que provavelmente era uma aposta segura. Após alguns segundos, eu olhei para cima. Eu notei essas 2 pessoas. Agora eu podia dizer que eles eram crianças ou adolescentes, e estavam cerca de 20% mais próximos do que antes. Isso me pareceu estranho. Eu não os vi caminhando até aquele local. Eles apenas olhavam em minha direção. De onde eu estava, podia dizer que ambos usavam moletons com capuz. Ambos os garotos de cor escura usavam capuzes levantados. Eles estavam na área logo fora do brilho do poste de luz. A luz brilhava sobre eles, mas insuficiente para enxergar nitidamente. Em retrospecto, isso deveria ter me alertado, mas eu estava distraído no celular novamente. Enquanto eu estava ouvindo o rádio, eles estavam falando sobre itens antigos do Oriente Médio que pareciam ter algum tipo de espírito maligno ligado a eles. Bem, agora eu olho de volta, e as crianças estão cerca de 25 a 30 pés mais perto. Eles estavam novamente fora da luz do poste. Mas eu podia vê-los muito mais claramente. Desta vez, suas cabeças estavam abaixadas. Não conseguia ver seus rostos, mas distinguia suas roupas. Um deles tinha um moletom com capuz verde-oliva, sem marcas nem insígnias visíveis. O capuz estava por cima do que parecia ser um boné cinza, e novamente sem marcas ou insígnias. O outro vestia roupas similares. A única diferença era um moletom com zíper na cor azul marinho e um capuz sobre o que parecia ser um boné preto, calças caqui e sapatos brancos. As crianças estavam paradas. Eu não os tinha visto se mover para o local atual, pois eles estavam quase congelados lá, sem se moverem de todo. Não sei explicar, mas voltei para o celular indiferente. Tive uma sensação estranha quase de imediato. Eu olhei para cima e eles estavam lá. 5 pés à minha frente e não se aproximando mais. Joguei a bituca de cigarro embaixo do carro. Perguntei se podia ajudá-los de alguma forma e eles responderam: "Por favor, podemos pegar um cigarro emprestado? É muito solitário à noite. Só precisamos de um cigarro. Por favor." Depois que terminaram de falar em uníssono,
Eles lentamente levantaram suas cabeças para me mostrar seus rostos. Lembro-me de pensar que é meio tarde para adolescentes estarem fora numa quinta-feira, e quase como se eles tivessem acabado de tirar isso da minha cabeça. Eu ouvi: tudo bem, nós temos permissão. Assim que a palavra permissão saiu dos lábios do segundo garoto, seus rostos estavam no mesmo nível que o meu, mostrando-me olhos sólidos e totalmente pretos. Eu congelei, minha mente estava a 1000 por hora porque, droga, eu sabia o que eram crianças de olhos pretos. Bem, não o que elas eram, mas eu sabia sobre elas. Eu não conseguia me mover ou falar. Seus rostos eram quase a definição de vazios, quase, porque as bordas ao redor de suas bocas retas começaram a se curvar muito levemente, mas você podia ver. O interior do meu estômago começou a ficar mais frio e, com todas as minhas forças, tentei virar meu rosto, mas não consegui. A segunda criança avançou. O movimento dos sapatos chamou minha atenção e eu quebrei o contato visual. Eu olhei para baixo e, no momento em que meu contato visual foi quebrado, tudo o que eu sabia sobre encontros com crianças de olhos negros passou pela minha cabeça e eu me virei e corri para o clube. Quando eu digo que corri, eu sprintei de mocassins e todos os 6 pés e uma 250 libras de mim gritaram o caminho todo. Os jovens que trabalhavam no balcão apenas me encararam quando eu entrei. Eu tentei explicar da melhor maneira possível, mas eles não sabiam sobre as crianças de olhos negros. Eu olhei pela janela e eles estavam parados lado a lado, olhando para o clube, imóveis. Arrepios percorreram minha espinha. Ei, pessoal, aqui é o Morty, muito obrigado por ouvirem. Significaria o mundo para mim se vocês mostrassem algum amor por este vídeo, deixando um like e um comentário, pois isso ajuda muito. E por que não considerar compartilhá-lo com um amigo ou alguém que você acha que gostaria? Apenas um lembrete de que você pode entrar no espírito festivo com a minha nova mercadoria, que pode ser encontrada na descrição, junto com os links para minhas redes sociais, bem como meu Patreon, se você estiver se sentindo especialmente generoso. Se quiser que eu leia sua história no meu canal, sinta-se à vontade para enviá-la por e-mail ou compartilhá-la no meu Reddit, que está na descrição. Por favor, certifique-se de incluir o máximo de pontuação e linguagem descritiva possível para maximizar as chances de ser lido, mas de qualquer forma, por agora, pessoal, vou encerrar. Continuem incríveis! E eu verei vocês na próxima.